Desde que correu a notícia que eu tinha escrito um romance, eu recebi várias perguntas sobre o meu processo de me tornar escritora. E muitas mulheres que estão animadas com esse desejo, essa vontade de colocar no mundo uma história, têm me procurado, pedindo dicas a respeito. E aí, por isso, eu resolvi compartilhar com vocês um pouco do que funcionou para mim. Não vai ser necessariamente o que vai funcionar para todo mundo, mas eu espero que pelo menos sejam úteis as dicas aqui compartilhadas e que a gente veja cada vez mais mulheres escrevendo suas histórias, elaborando suas angústias, trazendo ideias novas ao mundo. O texto completo com esse material está no blog da Companhia das Letras e vocês podem acessar por lá. Primeiramente, a grande dica que eu acho fundamental é ler mais mulheres. Antes de começar a escrever o meu romance, eu passei mais ou menos 3 anos, quase, lendo só autoras mulheres e dando preferência aos primeiros romances de cada uma. E foi uma viagem tão legal, algo tão especial, foi tão bom conhecer autoras que estavam ali estreando no mundo da literatura, conhecer personagens muito diferentes, formas de contar histórias muito diversas, e até os dramas que eram trazidos ali eram muito únicos. Eu sempre fui uma leitora ávida, sempre gostei muito de ler, mas certamente esses anos que eu passei lendo autoras mulheres e dando prioridade aos primeiros romances delas, foi um período muito especial, um período de encantamento mesmo com a literatura. E a partir daí, eu comecei a me identificar mais com as autoras, né? Esse foi o passo mais definitivo para me estimular a escrever meu próprio romance. Porque eu entendi, né, que esse processo de pretensa universalidade, desses grandes gênios literários, eles às vezes fazem a gente se sentir excluídas daquele panteão, né, dos gênios da literatura. E a identificação com o texto das mulheres, por outro lado, mesmo aqueles textos que eu tenho certeza que assim, são tão geniais, uma genialidade tão impressionante que eu jamais vou chegar perto deles, mas ainda assim, essa sensação de você ler um livro e estar junto, do lado da autora, parece que é uma amiga que está contando uma história, me mostrou um caminho que eu já não conseguia mais não tomar. Eu pensei, não, finalmente aqui tem um clube do qual eu posso participar, e isso me animou muito a escrever. Depois desse passo, né, que você decide escrever, eu comecei a estudar um pouco dos textos literários que eu gostava mais. E aí eu voltava nesses livros e tentava identificar um pouco do que foi que me atraiu naquilo. Eu acho que mesmo quem não é um crítico profissional, quem não estudou, consegue apreciar a literatura e entender o que você gosta e o que você não gosta. Algumas autoras são tão geniais que na hora que a gente começa a ler, a gente entende o quão brilhantes elas são. Eu comecei a estudar esses textos, eu comecei a voltar nos livros que me marcaram e a pensar, por que esse texto é tão bom? O que faz ele ser tão bom? Como é que é a estrutura das frases? Quais são as figuras de linguagem ali presentes? E o estilo da escrita? Como é que eu definiria? E claro, cada uma vai ter o seu estilo, você vai desenvolver o seu próprio estilo, mas você começa a aprender com outros textos, elementos que podem funcionar no seu mesmo. Depois de entender um pouco, digamos assim, da técnica, é encontrar uma premissa que te desafie. Foi assim que eu comecei a pensar sobre o meu romance. Eu recebi essa dica, essa sugestão de uma professora de escrita criativa, e ela me falou justamente isso: encontre uma premissa que te desafie. Pense num problema que você não tem resposta e que você, na escrita do livro, vai encontrar a resposta para aquilo, o desenvolvimento daquela tensão, daquela dificuldade, algo que realmente te incomode num lugar difícil, num lugar desconfortável. E a partir daí eu comecei, por isso, né, o ex-amigo começa desse jeito, né, começa com uma situação em que eu tentei imaginar como que eu lidaria com aquilo, por que que seria difícil, quais tensões seriam trazidas a partir dali. E aí, quando você começa a escrever, uma das primeiras decisões que você precisa tomar é a voz que você vai usar. Tem diversas maneiras de se narrar uma história. E a voz que você vai usar é uma decisão que você precisa tomar logo no início. Quando eu comecei a escrever, o que me falaram era que o caminho mais seguro era, né, para uma escritora iniciante, era o uso da narradora onipresente em terceira pessoa.
E, de fato, é um caminho seguro, é um caminho ótimo para qualquer pessoa, mas eu optei pela primeira voz da narradora da história, né? Porque eu acho que o exercício de escrita, né? A Octavia Butler, ela fala isso. O exercício de escrita é algo que cria uma história, mas que simultaneamente cria quem está escrevendo, né? Então, é, claro, isso é possível ser feito na terceira pessoa, mas eu só encontrei uma certa intimidade que eu buscava na escrita quando eu assumi a voz da narradora, que escreve em primeira pessoa. Definida a premissa, a voz, você entra então no segundo momento preparatório, que é definir os elementos mínimos que vão guiar a sua escrita, que vão guiar o desenvolvimento da história. Quais vão ser os personagens necessários para contar essa história e o papel deles nela, as tramas secundárias, como é que elas vão ser costuradas à história principal, o tempo que se passa o livro, né? No Ex-Amigo eu escolhi passar em 2 tempos, então a história no presente se passa em 1 semana, mas fica esse retorno, né, à época do passado, da juventude. Onde vão estar os tensionamentos, né? O que vai ser trazido ali à tona, o que vai ser trabalhado, o que se espera com aquela escrita. Na época eu tinha um caderninho, né, enquanto eu escrevi o livro, que era uma espécie de diário, em que eu desenvolvia as características das personagens, desde os traços físicos até as questões mais sutis da sua personalidade. Eu anotava algumas ideias de cenas e diálogos que eu queria que tivessem, fazia questão que tivessem, e tentava encaixá-los na história. Eu não sabia onde a história iria me levar, né? Muito menos como a alma, né, a narradora, iria resolver as suas questões. Mas eu tinha um mapa, né, de como ela caminharia, e algumas do que eu gostaria que viesse à tona no desenvolver dessa história. E aí eu passo para a dica que talvez seja mais difícil e por isso mesmo a mais importante, de novo, que funcionou para mim, né? Não significa que é o que vai funcionar para você, mas a necessidade de escrever todos os dias. Quando se trata de um romance, escrever todos os dias, além até da técnica da escrita, de você soltar mais, de aquilo se tornando mais fluido ao longo do tempo, mas também passa por algo que parece um pouco o exercício de terapia. Você escreve todos os dias, você começa a acessar lugares da sua cabeça ali que você nem sabia que existia, vem ideias que você nem imaginou que seria capaz de pensar, né? Você começa a acender assim uns pontinhos internos que você não imaginava existir. E eu sei que isso pode ser muito difícil, especialmente para as mulheres que estão já muito sobrecarregadas com o trabalho de cuidado, mas é algo que faz muita diferença mesmo no momento da escrita. Depois que você coloca ela no papel, você está ali escrevendo todo dia, colocando as ideias, vai desenvolvendo sem medo, vai indo, indo, indo. E aí, quando você tiver entre 80 e 100 páginas, você começa a trabalhar o texto, você começa a revisar, você começa a trabalhar as frases especificamente. Você, às vezes, vai estar no banho e vai vir a ideia, vai vir a palavra com a carga semântica exata que você estava buscando para colocar na frase que estava há dias te perturbando ali, vai ali transformando aquele mármore bruto, né, que é mais ou menos essas 80, 100 páginas vão ser, na forma que você deseja. Não pode ter medo nem vergonha de ir onde a escrita vai te levar, né? Para mim, uma das coisas que mais ajudou no processo de escrita foi porque eu não imaginava que o livro seria publicado quando eu comecei a escrever. E mesmo depois de assinado o contrato, sabe, de tudo certo para ser publicado, eu resisti muito à tentação de ficar voltando no texto, apagando coisas, mudando questões, por vergonha, por acharem o que vão pensar de mim, será que vão me confundir com a alma, com a narradora? A gente precisa abandonar o medo de se expor, né? Toda escrita é uma exposição, por isso, por mais que a gente tente se esconder atrás de personagens fictícios, toda escrita vai representar uma exposição. E é justamente essa coragem de se expor que vai fazer o livro ser bom, o livro ser interessante. Recomendo muito esse exercício de escrever um romance. Tem tanta história incrível que ainda precisa ser contada, tem tanta personagem interessante
que merece ser trazida para o mundo, sabe? Tá aí centenas de milhares de páginas em branco que poderiam ser preenchidas com talento, com a força das mulheres. Obviamente, nem todas as mulheres precisam escrever um livro, mas pelo que eu tenho visto, a gente tem muito mais escritoras talentosas em potencial do que capas de livro com nomes femininos, e eu acho que isso é uma realidade que a gente precisa mudar. Convido a todas a começarem a escrever o seu romance. Obrigada.